Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Espero que esteja tudo bem com você, meu querido, para mais um ensino da palavra, para mais um ensinamento da palavra aqui que eu vou te passar, né? Com toda a humildade do mundo, com toda a sinceridade possível, pregando apenas a verdade e aquilo que realmente importa nas nossas vidas, né, irmãos? Irmãos, hoje eu vim apresentar aqui para vocês a parábola do filho perdido, né? Uma parábola que engloba tempos do fim, escatologia, e a gente vai entender um pouquinho o porquê disso, tá, irmãos? Hoje aqui. Irmãos, se vocês quiserem ler a parábola do filho perdido na Bíblia de vocês, Lucas capítulo 15, tá bom? Do 11 ao 32. Aí começa assim, irmão. O Senhor Jesus, ele vai passar o ensinamento para o povo, tudo bem? Certo homem tinha 2 filhos. E vamos supor, irmãos, tá? Porque realmente o nome deles é esse nome que vocês estão vendo aqui, Efraim e Judá, né? Esses 2 filhos de um pai, né? Que vão compor essa história. Essa história tem um filho, tem um pai e tem um filho mais novo, né? O pai, a tribo de Efraim e a tribo de Judá. Mas não vou colocar o contexto das tribos, eu vou colocar como pessoas, tá bom? O mais moço deles era Efraim, e disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, né? Efraim pede ao seu pai uma parte da herança e decide ir para as cidades. Irmãos, eu não quero entrar muito no mérito da realidade contemporânea das coisas que a gente vê, né? Que a gente vê muito claramente aí escancarado nas ruas, nas séries, nos seriados, nos filmes, que essa Babilônia 5G, ela domina o mundo e tem o mundo na sua mão, né? E Efraim vai decidir bambear para o lado do mundo, se desviando daquele que tem a casa celeste e tem a morada celestial, que é o Deus Pai. Ele vai decidir sair, né? Ele vai decidir profanar o seu templo, né? E o pai ele repartiu, né? Porque o filho pediu pro pai e o pai tem que dar pro filho, porque senão o filho ia ficar de mal com o pai, né? Então o pai já decidiu para dar uma lição nele e deixar ele ir para as cidades de Babilônia, né? Nesse caso, Efraim se prostituir com as nações, se misturar com as nações, né? Ser um povo fora dos caminhos de Deus, né? E passados muitos dias, o filho mais moço, que é Efraim, ajuntado todo o seu a sua herança, né, que o pai tinha dado para ele, partiu para uma terra distante, né, que é a cidade de Babilônia, saindo da terra do pai para ir para uma terra que ele não conhece, uma terra desconhecida, para lá dissipar todos os seus bens, né, e viver em pecados. Então é o que a gente vê hoje em dia, irmãos. O povo cristão hoje e os judeus também estão esperando o Messias deles, mas vou colocar somente o mérito dos cristãos efraimitas. Eles vivem hoje em tantos pecados, vivem buscando prosperidade, vivem buscando bens para essa vida, né? Mas não liga para as coisas espirituais, não liga, nem sabem, na verdade eles nem sabem que existe uma coisa espiritual. Falta um alimento, primeiro um leite para eles receberem o alimento sólido, né? Que o alimento sólido é o alimento espiritual. Falta isso para eles, né? E a gente vê que depois deles terem consumido tudo a sua herança, o povo de Efraim, os gentios, depois deles consumirem toda a graça de Deus, né? Antes de uma grande tribulação, ele começou a passar uma necessidade, né? Então ele foi
para uma para uma para uma casa, né? E ele recebeu um emprego, né? Porque ele estava passando fome. E ele, por conta de ter passado fome, por ter tá passando necessidade, ele precisava, irmãos, de alimento, né? E ele decidiu buscar o alimento com a pessoa errada, né? Ele decidiu comer aquilo que não era bom. Ele procurou fartar-se das muitas coisas do mundo, do alimento desse mundo que não edifica, né? E ninguém dava para ele de comer, né? Porque era pago, ele precisava pagar para conseguir ter aquele alimento. Então Efraim pensa consigo mesmo, né? Na casa de meu pai tem muitas moradas, e todos os trabalhadores de meu pai têm o pão, têm um alimento espiritual, o alimento literal. E eu aqui, filho de meu pai, passando fome, me prostituí com meretrizes, comi de comidas que não eram minhas, vivi com o povo que não era meu. Efraim começa a pensar, começa a raciocinar consigo mesmo. Fala, não, isso não é para mim. Então Efraim diz assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, porque o meu pai certamente me aceitará. Mas eu direi para ele, pai, pequei contra ti e contra o céu. Tu sabes, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos teus servos. Comedom será no tempo do reino milenar. Eles serão nações que servirão ao Senhor. Que eu possa ser como um deles, que sirva a ti de dia e de noite e que pague todas as minhas dívidas. Então ele foi, levantou-se e foi ter com seu pai. Então Efraim estava indo para a casa do seu pai, né, para a sua morada celeste, com arrependimento, com o coração quebrantado, com um pensamento mais voltado para as coisas do pai, com o coração arrependido, com uma mente aberta para receber o que o pai tinha para dar. E o pai vendo ele de longe, o pai vendo de longe o seu filho. Perdão, irmãos, eu vou tirar isso no vídeo. E o pai vendo isso, no seu interior, ele se comoveu. Ele se alegrou tanto, pai, porque aquele filho se arrependeu do seu erro. Efraim se arrependeu do seu erro, né? Então, compadecido dele, abraçou, beijou. E o filho disse ao pai tudo aquilo que eu falei antes, que ele não é mais digno de ser chamado filho dele, né? O pai, porém, disse para ele, filho meu, eu te aceito. E disse aos seus servos, trazei a melhor roupa, vestiu-o, põe um anel no dedo, sandália nos pés, e matai o novilho cevado para o meu filho. Então a gente vê aqui, que agora eu quero explicar um contexto mais amplo para vocês, eu quero tentar fazer isso. A gente vê que Efraim simboliza os gentios hoje em dia, a igreja do Senhor, né? O povo gentil que não é judeu. A gente vê que Deus se alegra quando o povo pecador, ele se arrepende do seu erro e volta aos seus caminhos, né? E a gente vê que o pai manda vestir nele a melhor roupa, a melhor sandália, um anel, manda matar para ele o novilho cevado, que a gente vai ver que é o Senhor Jesus, porque era necessário que um novilho seja morto para remir o pecado daquele pecador. Mandou matar o novilho cevado para o filho de Efraim. E olha só, comemos e regozijemo-nos, porque esse filho meu estava morto e reviveu. Igreja de Esmirna, ela será revivida. Pode ler em Esmirna, Apocalipse 2. Esmirna será revivida. Ela terá direito à árvore da vida e viverá eternamente. Ela estava perdida em Babilônia,
mas ela foi achada. Ela foi e se arrependeu do seu erro, voltou para o Pai Celeste. Aquele que estava desviado voltou para os caminhos do Senhor. E olha só, eu quero ir mais além. O filho Judá teve inveja do seu irmão. Teve inveja. Vamos ver aqui. Ora, o filho mais velho Judá, que estava no campo quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas, as danças, a festa, o moede, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou o seu filho Efraim, o seu irmão Efraim, dizendo: foi ter com teu pai, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, que o Senhor Jesus Cristo, para Efraim, para remir o pecado dele, para aceitar ele de volta como filho. Mas o Judá não entendia isso. Judá estava com uma mente cauterizada por causa da lei. Ele não aceitava Efraim, tinha que ser judeu também, né? Porque a salvação é só do judeu. Eles dizem isso hoje em dia. Mas isso é mentira. Isso é mentira. O povo de Efraim tem promessa. O povo de Efraim tem promessa. E o Senhor Jesus, que é o remidor desses pecados, ele vai remir o povo de Efraim, né? Então olha só o que vai dizer aqui. Então Judá se indignou e não queria entrar junto com Efraim, não queria se aliar com Efraim. E o pai foi ter com ele. E Judá disse assim para o pai: há tantos anos que te sirvo, sem transgredir uma ordem sua sequer. E realmente, Judá era um povo que até hoje, você pode ver os judeus, eles seguem à risca a lei, à risca. Mas eles nunca receberam o Messias. Por quê? Porque eles não aceitaram o Messias. Os judeus têm sim o Messias, só que aqueles que deveriam aceitar não aceitaram, né? E preferiram outro, preferiram a prosperidade, preferiram um líder global, bom, coisas da vida temporárias. E por isso que o pai disse para ele, olha só o que pai, olha só, vamos ler isso aqui primeiro. Vindo, porém, esse, teu filho Efraim, que desperdiçou os teus bens com meretrizes de Babilônia, né? Tu mataste um novilho cevado para ele, mas ele não entendia que aquilo era para a salvação de Efraim. Então lhe respondeu o pai: filho meu, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Então olha só, eu não estou falando de Efraim, eu estou falando dos judeus aqui. Eu não quero que você misture o assunto. Você vê que Judá, ele seguia as ordens do pai e estava com o pai o tempo inteiro. Mas eles não aceitaram o novilho. Eles não aceitaram aquele que mudaria o mundo. Eles não aceitaram. E isso me dá uma tristeza no coração tremenda. Mas eles se arrependerão. E Deus fala que tudo que é meu é teu. Ora, Judá, olha isso. Eu te dou tudo que é meu é teu. Por que dizes ainda? Por que tens inveja do seu filho que estava morto e reviveu? Por acaso eu também não te reviverei no último dia? Porque você é meu povo. Por acaso eu tenho menos força? Não, não. Mas era necessário, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e agora foi achado. Estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. A gente vê que vão ter pessoas, igreja de Esmirna, igreja de Filadélfia, que uma vai morrer e vai ressuscitar, outra vai estar viva e vai ver o Senhor Jesus com seus próprios olhos em vida. Ambos os dois se juntarão a um e formarão os eleitos de Deus. Amém, irmãos? E esse filho que estava perdido, Efraim, ele foi achado. E vocês não sabem o tamanho disso, irmãos. É grandioso. Eu quero encerrar esse vídeo por aqui, irmãos. Eu sei que esse vídeo talvez não tenha te edificado tanto, mas eu queria mostrar para vocês que realmente Efraim e Judá são os dois filhos do Senhor que Deus ressuscitará no último dia. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 3 e 2, depois leia o 4.
Você vai ver isso claramente. Amém, meu querido irmão? Então era esse o vídeo, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Se você assistiu, que Deus abençoe sua vida. Amém, meu querido irmão?